Amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor para todos sempre. Eu, servo de Cristo Jesus, Rodrigo Fernandes, venho mais uma vez nesse projeto chamado Refúgio em Cristo. Projeto no qual o Senhor nos concedeu para que a palavra dele viesse ao teu coração de uma forma genuína, de uma forma no qual venha trazer transformação sobre o teu viver, sobre o teu lar, sobre a tua família, sobre toda a área no qual você tem vivido. Talvez no dia chamado hoje, você possa estar desacreditado ou desacreditada. Talvez as circunstâncias contrárias tenham lhe trazido desinteresses, desmotivação sobre o seu viver. Mas eu venho falar para você, não desista, permanece firme, ouve a palavra de Deus. Este evangelho é eficaz e verdadeiro. Assim diz a palavra no qual eu vou ler neste momento, que se encontra na epístola de Paulo, a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, no verso 5. Palavra linda, palavra maravilhosa que vai te trazer vida e vida com abundância. E está escrito assim, no verso 5. Porque o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Assim como saibais ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Olha só que palavra linda. Ele diz que o Evangelho de Cristo não veio somente em palavras. O que eu quero dizer? Essas palavras que ele está querendo dizer aqui, ele está dizendo a respeito de fábulas, de histórias. Tudo isso que está escrito na Bíblia é inspiração de Deus. É algo que aconteceu, é algo verdadeiro, real, que aconteceu naquela época, naquele momento, e que ainda é o mesmo Deus que tem o controle de todas as coisas e pode gerar vida e vida com abundância ainda sobre o seu viver. O Senhor Jesus Cristo vai dizer que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Talvez Satanás deve estar fazendo isso na sua vida, roubando, matando e destruindo. Mas o Senhor Jesus Cristo vai dizer assim: eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. O que o Senhor Jesus Cristo está dizendo? Que todas as áreas da sua vida, no qual se encontra destruída ou se encontra morto, Jesus ele pode trazer a vida. O Senhor Jesus Cristo pode trazer a restauração sobre o seu viver, mediante a sua palavra. E falando sobre a palavra de Deus, certa vez um centurião tinha um servo dele que se encontrava moribundo, próximo a morrer. Esse centurião, ele buscou todas as formas para que seu servo fosse sarado, fosse curado, e assim não conseguiu. Ouvindo que Jesus Cristo se encontrava próximo da região no qual ele morava, esse centurião enviou seus servos, seus anciões, para ter com Jesus, para que o Senhor Jesus Cristo sarasse esse servo. E quando Jesus Cristo começou a se dirigir à casa desse centurião, temos que entender que o centurião era um homem que tinha poder, ele tinha autoridade sobre esta terra, ele tinha autoridade sobre homens, ele tinha um exército de 100 homens, que o que ele mandava fazer, esses homens se submetiam. Mas tenta imaginar um homem poderoso, diante de uma situação adversa, no qual ele buscou todos os recursos dessa terra e não conseguiu. Mas quando ele ouviu falar de Jesus Cristo, ele ouviu que Jesus Cristo ele sarava, ele ouviu que o Senhor Jesus Cristo trazia vida às pessoas mortas, que Jesus Cristo fazia paralítico andar, surdo ouvir e cego ver. Ele falou: eu preciso que esse homem esteja aqui, para que o meu servo seja curado. E o que aconteceu quando o centurião teve com Jesus Cristo? O Senhor Jesus Cristo falou: eu vou até a tua casa. Este homem reconheceu a magnitude e a grandeza de Cristo, e ele disse assim: não sou digno
que o Senhor entre em minha morada. Mas uma só palavra e o meu servo será curado. Jesus Cristo, vendo a convicção de fé daquele homem, Jesus Cristo falou: eu não vi tamanha fé desta forma no Oriente nem no Ocidente. Jesus Cristo quer dizer assim: este homem não anda comigo, mas esse homem crê em mim. E Jesus Cristo liberou uma palavra e aquele homem foi curado. O que eu quero te dizer é uma só coisa. O Evangelho de Cristo Jesus, quando nós vivemos, como nós cremos nessa palavra, essa palavra que ela é revestida de poder. Porque qual é o poder dela? É o que aconteceu com esse servo, que se encontrava moribundo, mas pelo poder da palavra, houve o sobrenatural e a cura nesse homem. O que aconteceu? Por que do Espírito Santo? Por que a palavra é revestida do Espírito Santo? Por um simples motivo. Porque o Espírito Santo é que convence o coração do homem. É o Espírito Santo que conduz o homem na direção de Cristo. É o Espírito Santo que nos traz vida para aquele que se encontra morto. O centurião nunca ia compreender a respeito de Jesus se não tivesse a intercessão e intermédio do Espírito Santo na vida dele. E pela convicção que houve na vida do centurião, Jesus Cristo liberou a palavra. Então, pela palavra de Deus, o Espírito Santo agiu. Pela palavra de Deus, houve poder, onde houve maravilhas. E pela convicção do centurião, o sobrenatural aconteceu. Será que hoje, nós lendo a palavra de Deus, nós não podemos compreender que essa palavra ela salva, que essa palavra ela cura, que essa palavra ela traz o sobrenatural sobre o nosso viver? Por isso que o salmista vai dizer no Salmo 119, no verso 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando eu olho para a palavra de Deus e sigo a palavra de Deus conforme ela está dizendo, maravilhas vai acontecer na minha vida. A palavra de Deus é Deus falando conosco no nosso ouvido. É Deus falando diretamente ao nosso coração. É Deus respondendo às nossas petições. Porque muitas pessoas oram, e a oração é nosso falar com o Senhor. Mas o nosso ouvir com Deus é a palavra de Deus. E quando essa palavra ela é liberada sobre nossas vidas, eu quero que o irmão, a irmã entenda que tenta imaginar, quando a palavra é liberada, é como se você estivesse segurando, aleluias, um regador. Tenta imaginar uma terra que está toda ressecada, toda seca, destruída. E este regador aonde você passa, profetizando a palavra de Deus, são águas vivas que o próprio Deus envia sobre aquela terra que é infértil e passa a produzir e fazer com que aquela terra se torne produtiva. E a própria palavra é semente, e o próprio Senhor gera pela sua luz e pela água viva que Ele envia o crescimento dessa semente e a transformação na vida das pessoas. O que eu quero te dizer é que sobre a sua vida há transformação, sobre a sua vida existe sim poder para ter transformação e mudança. Não desista. Não desista, permanece firme, permanece fiel na palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai fazer a transformação na sua vida. Se você profetizar esta palavra sobre a vida daqueles que se encontram feridos, machucados, por essa palavra, o bálsamo do Senhor vai descer e vai tratar as feridas. Mediante o Espírito Santo, quando você prega esta palavra, pessoas que têm corações duros, endurecidos, pessoas que não buscam transformação de jeito nenhum porque acham que as suas vidas estão bem daquele jeito, mas quando você lança a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele toma conta por esta palavra, por esse evangelho, e gera sobre esta vida o convencimento
de que do pecador e faz com que essa pessoa aquebrante o próprio coração e se rasgue diante da presença de Deus, e sobre a vida dessa pessoa começa a ter mudança. O que eu estou dizendo é que quando você lança a palavra de Deus sobre a vida de alguém, ou você profetiza a palavra de Deus que você ouviu e profetiza sobre a vida de alguém, algo sobrenatural vai acontecer, porque o próprio Deus, ele vai operar sobre a situação no qual você está profetizando. Então não desista. Se sua vida hoje está desconcertada, se sua vida hoje está bagunçada, se sua vida está de uma forma que não está bem aos teus olhos, profetiza a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, é manual para a nossa vida, é manual de transformação, é um guia no qual transforma o nosso viver, e que em tudo você seja abençoado, porque o poder da palavra gera o sobrenatural de Deus. O poder do Espírito Santo mediante a palavra traz vida, traz convencimento ao homem, transformação e renovo. E pela convicção que é mediante a fé, Deus faz o sobrenatural sobre o nosso viver. O centurião acreditou em Jesus, buscou o Senhor Jesus Cristo e falou: Senhor, libera uma palavra sobre a vida dele. Eu não sou digno, eu sou homem, que eu tenho autoridade. Se eu digo para ele, faça isso, ele faz aquilo, ele faz. Eu tenho autoridade sobre ele, mas a autoridade sobrenatural só o Senhor tem. E talvez agora, nesse exato momento, você está precisando dessa autoridade sobrenatural de Cristo Jesus sobre a sua vida. Busca, clama o Senhor Jesus Cristo, convida hoje o Senhor Jesus Cristo sobre o seu lar, convida hoje o Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida. O Senhor Jesus Cristo está aqui, batendo na porta do teu coração, falando assim: se você ouvir a minha voz, aí abrir a porta, eu entrarei na tua casa, eu entrarei na tua morada, e cearei contigo e você ceará comigo. O que a palavra do Senhor está dizendo? Que Jesus vai entrar no seu lar, e você vai entrar no lar do Senhor Jesus Cristo, que é o reino dele. Será que hoje, se você viver a palavra de Deus, se hoje você buscar a presença de Cristo Jesus verdadeiramente, confiando que o Senhor Jesus Cristo ele vai mudar, porque ele muda, ele restaura. Eu estou falando de um homem que já viu milagres, já viu transformações, já viu renovo. Homem no qual está vendo por esses vídeos, pequenas pregações, pessoas testemunhando milagres, testemunhando a mudança de caráter. Hoje, pessoas que antes viam uma imagem de uma pessoa destruída, e hoje está vendo uma pessoa que está tendo a semelhança de Cristo. Tem a semelhança de Cristo Jesus sobre a sua vida. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre o seu viver. Que a graça do Senhor seja abundante, porque a palavra de Deus diz que aonde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus. E que o Espírito Santo tenha toda a legalidade e poder sobre a sua vida. E que hoje tudo aquilo que era morte passa a ter vida. Tudo aquilo no qual era enfermidade, haja cura. Tudo aquilo que era sequidão, os ribeiros do Senhor, as águas de Deus, venham como manancial e transformem essa terra seca, essa terra improdutiva, numa terra fértil, uma terra no qual vai ser plantada e vai ter crescimento. Que tudo aquilo que foi devastado sobre a sua vida, que o Senhor Deus venha trazer a restauração e mudança, mas é pela palavra de Deus. É necessário que você venha ler a palavra de Deus. Ah, meu irmão, mas eu leio e não entendo. Peço para você, leia a palavra de Deus e peça o entendimento ao Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja não somente hoje, mas eternamente. Se essa palavra tem sido bênção na sua vida, diz amém. Meus amados, compartilhe este canal,
Fala para eles se inscreverem, clicar em notificação, que seja bênção na vida deles e na sua também. Que a paz permaneça sobre o seu viver e até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Glórias a Deus.